Bem, é o que dizem, né? Que ela teve convulsão, né? Mas ela não teve outras vezes, não, porque ela já estava com o cachorro há 12 anos. Então, isso é o que a companheira dela lá estava dizendo, né? Ela pode ter começado o teu ataque quando o dog atacou. Ou o dog fez alguma coisa, ela pode ter ficado nervosa. Porque 12 anos, ela já deve ter tido esses ataques antes, se isso for verdade. E o dog não atacou antes por quê? Porque o dog já deve ter presenciado ela ter algum tipo de ataque. Então, tá investigando. Aí eu aproveitei a situação, porque eu percebi pelas fotos, para instruir as pessoas em possíveis ataques de dogs, porque tem vários ataques de dog a pessoas. Esse caso aí, ele não é único. Tem vários de dogs que atacam os próprios donos, somente porque não consegue ter dominância e liderança sobre o animal. É o contexto do vídeo. Eu vou lançar o vídeo completo, vai estar explicando. Agora, o dog atacar ela porque ela teve convulsão é meio complicado, porque tem uma pessoa que tem um relato que diz que ela teve convulsão, né? E o dog ficou foi do lado ali, como que protegendo a pessoa, não atacando a pessoa. Por exemplo, se você tem um dog adestrado, que realmente é adestrado, dominado, se você tem convulsão, o dog não vai fazer esse ataque. E o dog sabe o que é um ataque para matar. Assim, esse negócio de ajudar não bate. Dog ele tem um ataque, ele tem uma correção, ele sabe, ele tem, por exemplo, quando você tá com um dog, como que brincando com o dog dá uma mordidinha em você, ele sabe a força que ele tem para danificar uma pessoa. Ele sabe que se ele aumentar a mordida vai machucar. Então o dog sabia que estava machucando. E o dog, ainda mais esse dog aí, o dog pitbull, ele é de combate, né? Então ele combateu ela mesmo. Aí eu aproveitei a situação para explicar outras situações que poderia ter acontecido com ela, mas que realmente acontecem com outras pessoas e já aconteceu. E vai acontecer, infelizmente, se as pessoas não tomarem cuidado. Não é simples, é porque a maioria das pessoas não entende, não conhece dog, não estuda. Se você vê, coloca humanização, você vai ver vários relatos de profissionais. Só que no Brasil não tem cultura de educação nem de pessoas, dirá em relação a animais. Ataque do animal a pessoas é muito comum, somente dos menores. Só que o divulgado é o pitbull, é um animal. E o pior, quando as pessoas veem um ataque de um animal à própria pessoa, o que, que a pessoa pensa? Nossa, o cachorro atacou lá fulano. Não teve amor com o cachorro. O que que a pessoa pensa? Eu preciso beijar mais o meu cachorro, eu preciso abraçar mais o meu cachorro para isso não acontecer comigo. É justamente isso que leva o cachorro a atacar. Você coloca o cachorro lá em cima, você coloca o cachorro como líder. Aí ele toma as decisões que ele quer. É um animal. É como um carro. Para você ter um carro, para uma pessoa dirigir um caminhão, uma Scania, ela tem que ser habilitada. Certos tipos de dog, para você tê-los, você deve se habilitar. A pessoa deve estar habilitada para conduzir aquele animal. Quando você treina, principalmente dogs para guarda e proteção, não só treinar o dog para guarda e proteção, porque muito dos ataques dos animais não é nem dogs de guarda e proteção territorial ou pessoal. Por exemplo, Pitbull, a genética dele é para lutar contra outro dog. Ele não é um dog muito bom para fazer guarda territorial. Alguns adestradores treinam ele para guarda pessoal e etc. É importante quem está adestrando o animal trazer essa consciência para os donos dos animais. Porque eu posso adestrar um cachorro e o cachorro me respeitar. Adestrei seu cachorro. Depois eu passei os comandos para você. Mas você tem que ter a consciência de liderança. Porque o cachorro ele pode respeitar o adestrador e depois não respeitar os donos. Porque ele aprendeu a respeitar o adestrador, porque o adestrador tem consciência de liderança. Mas às vezes os donos não têm.
Então, quando você faz adestramento, você tem que adestrar o dog e tem que adestrar os donos para entender que ali é um animal. Ali não é uma pessoa. Cachorro não é seu amigo. Cachorro não é seu colega. Ele é o seu animal. Você não é tutor do animal, você é dono dele. E você tem que tratá-lo como tal. E contato com criança precisa tomar muito cuidado. Porque muitos dos ataques que tem contra crianças, a criança brincava com o cachorro, etc. Eu vou procurar aqui, eu vi ontem, uma criança pulando num pitbull. E o cachorro rosnando. O cachorro está se segurando para não atacar. Mas provavelmente, se deixar ali, o cachorro vai atacar aquela criança. A criança pulando, brincando com o cachorro não está gostando. A pessoa leiga muitas vezes não entende. Fica olhando, ai, que bonitinho. Mas ali está provocando o instinto do cachorro. E não tem comando, não tem liderança, é um grande problema. O dog ele não ataca assim de imediato. Quando o dog dá um ataque, ele não está atacando, ele dá uma pequena mordida de correção, como ele daria no filhote, como um dog ele corrige outro dog que vai mexer na comida dele. Mas caso vai insistir naquele comportamento que o dog não gosta, não quer, aí ele faz o combate. Por exemplo, o dog está rosnando, ele está como que avisando que não está gostando. De repente ele poderia, é porque o vídeo é curto, levantar a presa. Ele já está reforçando o aviso dele. Quando ele vê que os avisos dele não resolve, aí ele faz o combate. Então, assim, o dog ele dá sinais que vai combater, mas só que pessoas leigas não percebem. As pessoas acham bonitinho, ó, que bonitinho. Elas não imaginam que um dog vai atacar. E o pior, quando a pessoa não imagina que o dog não vai atacar, ela não vai ter comando e liderança. Por exemplo, como eu sei que meus dogs podem me atacar, ou atacar pessoas na rua, outros dogs, eu tenho um comando. Então, se meu dog der um sinal que vai me atacar, ou atacar você, alguém, e eu não queira, e etc., eu tenho um comando para que ele pare aquele aviso. Você não vai atacar. Aí eu dou os comandos e ele obedece. Mas eu já previ que ele está para atacar. Eu consigo ler o dog nesses aspectos. Dog não ataca do nada. Dog não estranha o dono. Quando ele ataca, ele sabe que está atacando. E quando ele morde forte, ele que está querendo morder forte mesmo, porque ele sabe morder fraco. Quando o dog matou ela, ele sabia que estava matando. Ele quis matar ela. Eu fui fazer o teste com o cachorro dele, um Rottweiler. Quando eu estava lá fazendo o teste da guarda, o dog escapou. O cachorro dele veio para me morder, que eu usei uma cadeira para o cachorro não me pegar. Por exemplo, ele teve que botar a mão no cachorro para tirar o cachorro dali, porque ele chamava o cachorro e etc, o cachorro não voltava. O meu dog, o meu dog, ele quebrou a coleira aqui. Entrou uma pessoa aqui, eu falei para a pessoa se afastar, a pessoa não se afastou e ele quebrou a corrente e foi para cima da pessoa. Quando ele foi morder a pessoa, eu dei o comando atenção, ele parou, falei senta, ele sentou e ele ficou encarando a pessoa e não atacou. Por exemplo, meu cachorro, se ele morder você, eu só falo para ele soltar e ele solta. Meu cachorro, eu tô andando com ele, ele tá andando na direção, eu tenho um comando para ele mudar de direção. Eu tenho um comando para parar meu dog lá onde ele estiver. Então, assim, eu tenho várias estratégias para um animal não atacar uma pessoa. Se meu dog atacar, eu tenho um comando, só falo para ele soltar. Eu só falo solta e ele vai soltar, seja o que for. Então, para você ver, nem todo mundo tem um manejo desse, nem os profissionais. Profissional é aquele que pega cachorro de outros para adestrar. Por exemplo, eu adestro dog, mas eu não sou profissional. Porque eu não pego cachorro de outros para adestrar, mas eu adestro os meus. Então, assim, eu comecei adestramento quando eu tinha 14 anos de idade. E todos os meus dogs são adestrados. O meu canal tem ensinamentos. Então, assim, o trabalho que eu faço no meu dog para o dia a dia, tem profissional que não tem. Esse conteúdo é como uma consultoria. Algumas vezes eu faço aconselhamento, pessoas me procuram no privado, ou as pessoas querem entender algo melhor, e eu como que
transmito ali uma consultoria a respeito daquele assunto. A pessoa me falou que a situação de um conteúdo que eu fiz do Pitbull ali, que não se sabe se é Pitbull mesmo, porque há muita mistura e etc, mas considerado Pitbull, que a pessoa foi atacada fatalmente, até a óbito, porque teve uma convulsão. Eu explicando para ele que um dog com o manejo correto, ele não faria isso. Então assim, se o dog não estava atacando ali a própria dona, como que querendo ajudar a dona. Aí eu expliquei para ele que o dog, quando ataca com a mordida mais forte, principalmente fatal, ele sabe que ele está fazendo. Sabe morder fraco, o dog sabe morder médio e o dog sabe morder forte. Um dog, quando vai corrigir um filhote, ele não corrige para matar. É uma pequena mordida, às vezes ele dá uma chacoalhada e pronto. Quando outro dog vai mexer no alimento dele, ou mesmo uma pessoa, ele dá uma pequena mordida. Se o dog tiver com algum machucado no corpo, se você estiver lavando ele, dando banho nele, se ele tiver com alguma dor, ele pode querer como que para morder. Algumas dão uma mordidinha pequena. Quando é dono, geralmente, ele simplesmente ameaça. Tipo assim, ó, se continuar eu vou morder, porque está me incomodando. São mordidas de aviso. Agora, a mordida de combate, ela é totalmente diferente. Então o dog sabia que estava mordendo mesmo para o combate. Se esse dog fosse adestrado, bem condicionado, o dog não faria isso. Havia outra pessoa na casa, uma pessoa que mora na casa juntamente com essa pessoa que faleceu. Se o dog fosse adestrado, ela dava um comando para o dog soltar. Você já viu alguma matéria, algum noticiário do dog atacar o próprio dono, que é adestrador? E olha que o adestrador, enfatizar aqui o profissional nesse aspecto, ele adestra dog de outros. Não é nem dogs que eles criam ou criaram desde a infância, desde o parto. São dogs adultos que geralmente já chegam com problemas de agressividade e outros. Você não vê adestradores sendo atacados, principalmente até a morte, por dogs que eles estão adestrando, estão condicionando. Isso, dogs que nem são deles. Imagine dogs que eles criam desde pequeno. Você não vê isso acontecer com eles. Você não vê isso acontecer com as pessoas que convivem com eles, com a esposa, com filhos, com filhas. Quando eu usei esse exemplo da situação desse ataque a essa mulher, ali eu usei todos os contextos, que ainda que não fosse o dela, de outros que são. Que nesse momento está acontecendo um mau manejo, que pode ocasionar uma fatalidade como essa. Grave, algumas podem ser graves, tem pessoas que já perderam membros do corpo, tiveram que amputar, e pode chegar às vias de fato, como óbito, como dessa mulher. Então o vídeo, ele tem um contexto de ensinamento daquilo que não se deve fazer e daquilo que se deve fazer. Ainda que não seja o caso específico dela, mas é de outros. E poderia ser o seu, caso você também tenha dog dentro
desses aspectos, a qual são citados dentro desse vídeo. Você vê o dog de uma maneira errada. Eu percebo que é muito mais difícil você levar a pessoa a entender qual o manejo que deve ter do que o animal. O animal, você transmitindo corretamente para ele, ele assimila facilmente o comportamento que ele deve ter. Agora, o ser humano, com todo discernimento, com toda a inteligência, entre aspas, superioridade em relação ao animal, outro semelhante explicando, a pessoa, ela entende, mas ela recusa a acreditar. Esse é um dos grandes obstáculos para que haja um bom manejo com animais. Não é nem tanto o animal como a mídia coloca, como a imprensa por vezes coloca, como as leis por vezes colocam, que o problema é o animal, por ser pitbull, por ser de guarda e proteção e etc. O problema é a pessoa, são pessoas que não aceitam a verdade em relação ao manejo. Tem pessoas que não conseguem conduzir uma bicicleta. Eu não tenho habilitação para conduzir uma Scania. Eu tenho que habilitar para conduzir uma Scania, comprovando que eu sou habilitado, capacitado para tal. Mas tem pessoas que não têm, vamos dizer, carteira, mas aprenderam desde a infância, com o pai, com o tio, a conduzir uma Scania. De toda maneira, a pessoa tem que ser habilitada. O problema é que as pessoas não se habilitam para ter dogs. Eu acredito que a pessoa deve se habilitar para ter qualquer tipo de dog, de pequeno ao médio, ao porte grande, com muita ou pouca dominância, de guarda e proteção ou não. Principalmente se o dog tem dominância, guarda, proteção com nível. Então você tem que estar de acordo com o nível daquele animal para aquela função, nos aspectos dele como tal. Vejam esse conteúdo aqui. O dog não está gostando. Mas é conteúdo como esse que tem visualizações, que tem like, que tem compartilhamento, que as plataformas compartilham. Coisa semelhante a isso aqui, ó. Hoje as pessoas estão criticando algumas por causa dos resultados que têm sido demonstrados pela internet. Mas esses maus resultados já existiam. Eles não são de agora, só que estão colhendo agora. Vários anos de mau manejo, mau condicionamento do animal. Animais que têm cruzas dentro desse aspecto de mau manejo e vão gerando filhotes com uma genética ruim para a obediência. E pessoas que vão tendo dogs que também têm uma consciência ruim para o manejo. E as fatalidades estão aí. A internet mostra muito pouco do que realmente está acontecendo. Enfatiza o pitbull, dogs dentro desse aspecto. Mas tem dogs sem raça, dogs de outras raças, dogs de outros portes que também estão fazendo agressão contra os seus próprios donos. Fora, no contexto da rua, agressão contra dogs de outra pessoa, a pessoas e etc. Tem vários aspectos negativos na falta de conhecimento. Olha esse dog, esse aqui eu fiquei um pouco pessoalmente sentido, porque eu vejo a valentia do animal, né? Ele não lá e combater. Infelizmente, por causa do mau manejo, parece aqui, não dá para saber, mas aqui provavelmente esse dog que morreu. Se ele tivesse um bom manejo, uma boa educação, ele fosse adestrado, quando a mocinha aqui chamasse ele voltava. Ou ele nem iria. Se o dog ele é bem condicionado, essa moça que foi atacada no pescoço, se o dog fosse adestrado, bem condicionado, ele nem iria para o combate contra ela nessa situação. E se fosse, teria manejo para o dog largar aquilo que está mordendo. Tem vários aspectos dentro do manejo que isto poderia ser evitado se tivesse o vínculo correto com o animal
e o manejo correto com o animal. Todo o aspecto do dog atacar, e olha só, é um convívio de 12 anos com esse animal. 12 anos de convívio. Vocês veem um adestrador que tem um dog há 12 anos atacando a si próprio? O dog, para chegar nesse nível de situação, ele já demonstrou antes outros aspectos. Um dog não faz um combate desse contra o próprio dono sem antes demonstrar outros aspectos que vai combater. Como esse é o último nível, é o nível máximo, o dog ele vai sendo gradual. É gradual o combate do dog. Até no manejo de guarda e proteção profissional, onde adestra o dog para atacar um invasor, um ladrão, até o dog que é treinado para fazer segurança pessoal, de patrimônio, o treino é gradual, é uma evolução gradual até ele chegar a fazer um bom combate contra uma pessoa que está com uma roupa, às vezes com um capacete, e ele não ter dúvida do combate. Como esse dog não teve dúvida do combate ao combater a própria dona nessa situação. Então, ainda que fosse esse aspecto que não é todo um contexto de convulsão, o dog não deveria ter combatido ela nesse nível. Em nível nenhum. Um dog bem educado e adestrado corretamente. Vejam a disposição desse dog. O dog descalando para pegar o urso. Olha a disposição de um animal como esse. Agora, um animal como esse, sem adestramento, sem condicionamento, manejo adequado, a pessoa tratando um animal desse como semelhante, desperta o drive de um animal desse contra si mesmo. Vejam a disposição do animal de combater o urso, subindo numa altura dessa. Imagina um dog desse no pescoço. Então o dog ele deve ser adestrado, gente. O dog deve ser condicionado. Nem todo adestrador fala isso. Eu acredito que alguém não fale o que eu estou falando aqui, porque se muitas pessoas, algumas pessoas, várias pessoas que têm essa informação, quem sabe vão pensar e chegar à conclusão de não ter o dog, de não ter o animal. Porque o adestrador, ele pode condicionar o animal, adestrar o animal. Mas quem vai conviver, entre aspas, com o animal segunda, terça, quarta, 24 horas, é você e sua família, sua casa. Então é você, que é o dono do animal, não tutor, você é dono do animal, que tem que ter dominância e liderança sobre ele, da maneira correta. O adestrador, ele tem que adestrar o animal e ele tem que adestrar você. O animal é fácil. Agora você vai aceitar ser educado? Você aceita ser educado? Porque para você transmitir educação para o dog, você primeiro tem que ser educado. Para você ensinar alguém, você tem que aprender primeiro. Você não pode dar aquilo que não tem. E aquilo que você dá é errado. Recompensa o dog da maneira errada. Dá atenção da maneira errada para o animal. Sufoca o animal com atenção. O dog é o rei na casa. Faz o que quer. Fica onde quer. Come a hora que quer. Deita onde quer. Então coloca o dog como o dono da casa. O dono das coisas. E depois quer ter um bom resultado com o animal, porque essa é a consciência que a pessoa tem. Quando a pessoa vê situações como essas, ruins no manejo, onde pessoas até morrem, qual a consciência que vem nas pessoas que não têm entendimento? Tem que dar amor pro cachorro, eu tenho que abraçar, eu tenho que beijar, pro meu cachorro perceber que eu amo muito ele. Não, ele não vai perceber que você ama ele.
Sabe que o cachorro vai perceber? Que você é fraco. Ele vai perceber que você não é o líder. Ele vai perceber que ele que é o líder. E ele que domina. Sabe o que ele vai perceber? Que ele é o ser humano e você é o cachorro que tem que obedecê-lo. E se não obedece, não faz o que o dog quer, ele vai te corrigir. Na realidade, o dog vai corrigindo o dono nem percebe. O dono se permite ser corrigido pelo animal, onde era o ser humano que deve corrigir o animal. O dog vai corrigindo o ser humano. Aí o ser humano não se manca, aí ele vai para as vias de fato. Que é o que geralmente acontece na natureza. O líder vai corrigindo ali. Mas se tem um ali que não quer ser corrigido ou rejeita a correção, aí vai para o combate físico para ver quem é o mais forte. Essa é a linguagem dos animais. Agora, nós não somos animais. Nós temos um músculo mais forte do que qualquer músculo de qualquer animal, que é a nossa inteligência. Por isso que Deus disse para o homem dominar os animais. Porque o homem tem discernimento intelectual. O animal não tem discernimento intelectual. Ele tem discernimento instintivo. E qualquer pessoa com técnicas adequadas, manejo inteligente, pode subjugar a força desse animal, sem nenhum tipo de agressão física contra ele. Principalmente se o dog é seu. Você já o cria, ou vai criá-lo, desde a infância, desde o parto, 2 meses, geralmente quando se adquire o dog de outra pessoa. É inaceitável uma pessoa ter um dog há tantos anos e sofrer agressão desse nível aí, seja qual for o motivo. O dog, quando ele tem um bom vínculo com o manejo correto, ele pode até querer te testar, mas nunca fazer um combate ao ponto de matá-lo. Porque você condicionou ele, você tem técnicas, estratégias inteligentes para vencer o psicológico do animal. Agora, se a pessoa subjuga ao psicológico do animal, não há muito o que se fazer quando a pessoa rejeita a verdade no manejo. Não há muito o que se fazer quando a pessoa rejeita o manejo da alma, que Cristo é o único Senhor e Salvador que podemos ter. Fique com Deus, tudo de bom e boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto.